O torcedor são paulino está dividido, pelo menos nas redes sociais. A gente sente uma divisão do fica Zubeldia ou do fora Zubeldia. Uma parte da torcida do São Paulo fala que o Zubeldia está sendo fritado, tanto por alguns torcedores, quanto internamente por algumas, como a gente pode dizer, algumas declarações do Muricy, do Rui Costa, enfim, Casares, de quem vocês quiserem aí nesse sentido. Mas a realidade é que esse assunto está cada vez mais falado e muito comentado nas redes, essa polêmica. Vou deixar aqui, deixa um comentário pra mim, o torcedor São Paulino aí, se você fica ou fora Zubeldia. Eu queria analisar isso, porque assim, pra mim, a gente tem que trazer dois pontos assim. Primeiro ponto de tudo o São Paulo estava há alguns anos sem ganhar títulos importantes, títulos de peso, mas sem ganhar títulos também. Mas principalmente os grandes, até voltar a vencer ano passado, quando tirou a zica da Copa do Brasil, nunca tinha ganhado a Copa do Brasil, e este ano voltou a ganhar um título, ganhou a Supercopa. Ah, Matheus, mas a Supercopa nem é um título tão foda. Tudo bem, gente, mas é título. E era contra o rival Palmeiras, que aí vale mais ainda, porque o Palmeiras é um dos principais times do Brasil no ano. No ano não, nos últimos anos. E aí, falando um pouquinho do trabalho do Zubeldia. Hoje o Zubeldia é quinto colocado do Brasileirão e saiu das duas competições, das duas Copas, da Libertadores nas quartas de final e também da Copa do Brasil nas quartas de final. E aí, analisando esse cenário todo, o Brasil, ele é muito, o torcedor brasileiro é muito caloroso, ele quer muito a resolução dos problemas e quando você perde, muitas vezes não serve. E neste caso específico, pra mim, não é assim. Porque o Zubeldia, pra mim, é um baita treinador. Eu gosto muito do Zubeldia e gosto do trabalho dele. É dos meus favoritos de estilo? Não, não é dos meus favoritos de estilo. Mas acho que ele faz um bom trabalho no São Paulo. E acho que a gente tem alguns argumentos para debater e entender mais essa posição. Primeiro, depois que o São Paulo venceu a Supercopa, acho que se criou na mente do São Paulino, por ter uma história muito vencedora, uma história com muitos títulos, a obrigação, ou quero mais títulos, trazer mais isso, principalmente depois do título do ano passado e também do título desse ano. E o São Paulo, eu acho que ele perde um pouco o foco no sentido da humildade, de entender qual é o seu elenco. Porque pra mim, o São Paulo não está entre os melhores elencos do Brasil. O São Paulo tem um bom time. Pro Brasil, talvez um ótimo time. Mas não está entre os melhores elencos. Isso é um fato. Quando sai o Lucas, quando sai o Caleri, o nível do São Paulo cai demais. E quem entra não supre essa necessidade. Então, pra mim, tem uma diferença grande, principalmente desses dois jogadores que são os principais caras do time, o cara do time. Acho que esse é um primeiro ponto. Então, olhando para esse cenário, a gente analisar que o São Paulo hoje é top 5 do Brasil e foi top 8 da América, top 8 da Copa do Brasil, é um cenário que o São Paulo se encaixa. As quartas de final é um cenário muito importante. Porque tem sim os principais times. E aí, falando do São Paulo especificamente, depois que os torcedores começaram e criaram e cresceram essa expectativa, acho que mudou alguns fatores. Quando o São Paulo perde, vamos lá, gente, quando ele perde pro Atlético na Copa do Brasil, antes da Libertadores, perdeu pro Atlético. Um jogo mega disputado, vamos analisar isso friamente. Um jogo mega disputado, primeiro jogo, São Paulo muito melhor. O momento do São Paulo era melhor do que do Atlético, principalmente psicologicamente. E o São Paulo não conseguiu vencer. Pelo contrário, o São Paulo perdeu em casa com o gol do Bataglia no último lance. O Atlético não criou muito. O São Paulo teve duas chances. Uma chance claríssima com o Lucas. E depois dessa chance claríssima, o Atlético se aproveitou e fez um gol. Porque o São Paulo erra a chance e no ataque seguinte, mais no final do jogo, o Bataglia faz o gol de cabeça. Ou seja, gente, um lance diferente. Um lance que pode acontecer. Uma bola parada. Beleza, fato, jogo de volta, aí sim eu acho que tem que ter uma crítica ao Zubeldia, e aí sim eu entendo o lado que pede, que fala que ele é teimoso, que fala que às vezes falta repertório, que fala que às vezes ele volta e mantém as mesmas peças ao invés de tentar coisas novas. Eu concordo, eu entendo isso, mas eu acho que a gente tem que olhar para outro cenário. No jogo de volta, o São Paulo não criou, o São Paulo teve muita dificuldade, principalmente em fazer jogadas para gol, em criação de jogadas. Eu acho que o Milito anulou muito bem o Zubeldia nesse sentido. Na Libertadores, o São Paulo, pessoal, vamos lá, vamos analisar friamente. O São Paulo poderia ter ganhado o primeiro jogo, o Caleri errou uma chance clara. O São Paulo poderia ganhar o segundo jogo, o Caleri também errou uma chance clara. E o São Paulo criou muitas chances, principalmente no segundo tempo. E o São Paulo foi para os pênaltis e perde nos pênaltis.
E esse detalhe dos gols, o Guardiola sempre fala muito isso, que o detalhe define muito mata-mata, e o detalhe é muito fatal. Você pode ser um herói, não só um herói por ter classificado, mas um herói por uma conquista de um título, e pode ter um vilão ou um fracassado, como muita gente diz, simplesmente por não passar de fase. E o São Paulo perde no jogo muito disputado para um time que é melhor, para o elenco que é melhor, que é o líder do Brasileirão. E tudo bem, é o Botafogo, São Paulo tem história, São Paulo tem camisa, mas o time do Botafogo era melhor. Mas o São Paulo jogou de igual para igual. O time do Zubeldia jogou de igual para igual. Num jogo, uma volta super difícil, depois do jogo de ida bem pesado, principalmente mentalmente, e por São Paulo ter defendido mais. Mas beleza, o São Paulo não passou. E isso aumentou a pressão, aumentou a crise. O Zubeldia foi e ganhou do Corinthians 3-1 com dois jogadores a mais. Que seria uma vitória era muito fatal, né? Era muito importante se ele ganhasse, senão provavelmente ele poderia cair pela mentalidade de futebol brasileiro. Mas quando você olha esse cenário hoje, São Paulo quinto colocado, gente, se você analisar friamente no início do ano e o jeito que o São Paulo saiu das competições, cara, o trabalho do Zubeldia é bom. É bom. E eu não falo, claro, ele não joga o melhor futebol possível, ele não desempenha visivelmente o melhor futebol possível, gente. Eu concordo com isso. Mas o Zubeldia tem até uns números. O Zubeldia, ele tem 70 jogos, já vi algumas diferenças aí, mas é 53 gols marcados e 32 gols sofridos. Para sofrer um gol, o time do Zubeldia é muito sólido defensivamente. Para sofrer um gol, ele precisa de 14,1 chances criadas. O outro time tem que estar 14 vezes para fazer um gol. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Defensivamente é um time muito sólido, principalmente na defesa. Ele arrumou essa defesa, uma defesa muito pronta. Óbvio, manteve, mas ele arrumou, eu falo pós-Carpini, tá? Não por causa do Dorival ano passado. Hoje, tem uma outra situação. Ele tem média de 1,75 pontos por jogo no São Paulo, tá? E além disso, ele tem 60,2% de aproveitamento. É o melhor aproveitamento de um treinador do São Paulo desde 2014. Então, quando você olha o cenário, você vai agregando, pô, Matheus, mas o São Paulo não vem desempenhando um bom futebol. Eu concordo, gente, mas eu acho que falta mais peça. Acho que falta mais elenco, pra gente cobrar mais variação. O Luciano por meio, o Luciano por fora, pro Lucas jogar por meio. Eu sei que é uma teimosia dele, por exemplo, mas ele tem uma ou duas coisas pra fazer. Troca o Wellington Rato, entra o William Gomes, entra o Eric. Eu acho que o São Paulo precisa de mais jogadores que desequilibram um jogo, que cresçam na partida, que decidem jogos. Eu acho que o São Paulo precisa mais disso. Então eu acho que falta mais peças pra gente cobrar ele de uma maneira que, o repertório e o desempenho não é tão bom. Beleza. Eu concordo que essa cobrança pode ser feita agora, mas pra gente avaliar melhor, eu acho que tinha que ter mais tempo pra ele trabalhar. Então eu sou muito fica do Zubeldia. Eu acho que o São Paulo tem que dar mais tempo pro Zubeldia trabalhar. Ele tem um bom time, ele joga bem, muitas vezes sofre poucos gols, às vezes falta um pouco mais de criação, porém, tirando isso, analisando friamente o cenário, quinto lugar, pelo jeito que caiu nas duas Copas, eu acho que o Zubeldia tá sendo fritado, e isso pra mim é errado, porque você olha pro mercado, você não encontra outros nomes que você fala, caramba, eu quero aquele ali, ó, aquele ali é o cara que pode resolver meu problema. Quem que é hoje? O principal nome do mercado é o Tite. O Tite já tem considerações com o São Paulo por trabalhar no Corinthians, enfim. Já tem uma parte da torcida que tem essa rejeição. Então eu acho que é muito cedo pra querer mandar o Zubeldia embora. Eu acho que pode dar mais tempo pra ele. Eu acho que pode ter um futuro promissor. Ele já mostrou que ele tem potencial. Um treinador de 43 anos, é um cara novo, um argentino que tá adaptando ao Brasil, adaptando a cultura que existe aqui. E eu acho que tem que dar mais segurança pra ele, dar mais peças pra ele, pra aí sim ele ser cobrado, para aí sim ser avaliado melhor. Acho que vale a aposta. Acho que ele pode entregar um pouco mais no ano de 2025. E principalmente já indo para Libertadores, conseguindo uma vaga direta. Principalmente porque o Atlético pode ganhar, ou o Botafogo pode ganhar, o Flamengo pode ganhar também a Copa do Brasil aí, e abrir mais vagas. Então eu acho que tem que ficar mais de olho e dar mais chance, e dar mais oportunidade pro Zubeldia mostrar o seu trabalho, porque potencial ele tem sim, e no mercado é mais uma aposta quando você vai atrás de outro treinador. Então eu sou muito fica do Zubeldia. Deixa o like se você gostou desse vídeo, comenta aí pra mim o que você acha, você São Paulino, você torcedor de futebol, o que você acha, deixa aí nos comentários, se inscreva no canal, e é isso. Tamo junto, gente, já tem mais vídeo aí.